falar com mulheres que estão avaliando a carreira política, já tomaram a decisão. Eu acho que sempre essa decisão é uma decisão muito pessoal. Agora, vou ser franca com vocês. Ninguém nasce com desejo de lavar prato. E ninguém nasce com vocação política. Não existe nenhuma das duas coisas. A gente vai construindo, né, quem nós somos. E essa vocação, essa vontade para a política vem das experiências que nós vamos tendo. Algumas extremamente positivas de gente que a gente admira e quer ser igual, num sentido muito bom. Ou, às vezes, de experiências de frustração com a realidade, de querer mudar essa realidade, o que também é muito bom. Então, a primeira coisa que eu vou pedir a todas é que entrem para dentro de si próprias e que ponham um termômetro. Por que que eu quero ser candidata? O que me levou a ser candidata? Responda baixinho, né, para cada uma, com muita sinceridade, porque isso vai determinar muita coisa na tua vida. Tem muitas vezes, e aí eu vou dizer, não tem motivo melhor ou pior, porque pode começar de um jeito, que se você falar, as pessoas podem não achar tão lindo, mas isso se desenrola no processo. Aliás, uma das coisas mais importantes para quem está na política, vai entrar, é entender que a política é um processo. O que é hoje, amanhã, ou depois da manhã ou daqui a um ano, não é. É um processo. Ela muda, a conjuntura muda o tempo inteiro. Basta a gente pensar na situação do Brasil, né? Da maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro e que hoje já mudaram de ideia. Por quê? Porque a política é um processo, a pessoa vai avaliando, ela vai tendo dúvidas, ela vai se reposicionando, tudo na vida, eu diria, em todas as situações. E a capacidade de poder refletir, de pensar, é muito importante. Outra coisa que eu acredito que a gente aprende na política é ter foco. Se você quer um mandato, você tem que pensar o que você quer fazer com esse mandato. Para você poder convencer um eleitor, uma eleitora, você tem que ter primeiro clareza para você. Você quer ser candidata para quê? O que você espera levar para essa Câmara? Que diferença você vai fazer na vida da tua cidade? Isso é importantíssimo. Você ter percepção de qual é a sua bandeira, quais são as suas bandeiras. E, pelo amor de Deus, não tenha 300 bandeiras. Quem tem 300 bandeiras não tem bandeira. Você tem que ter uma ou duas escolhidas que tenham a ver com a sua competência, com a sua sabedoria, que não precisa de diploma. Não precisa. Precisa de experiência, precisa de sensibilidade e precisa, mais que tudo, de saber conectar. Precisa de empatia com o outro, precisa de mão com mão, abraço e beijo. Tudo que a gente não pode fazer hoje. Tudo que a gente não pode fazer hoje. Mas talvez em setembro a gente já possa se aproximar um pouco mais. As pessoas percebem, mesmo quando você não vai dar um abraço que não pode dar, ou um beijo apertado, elas percebem que você daria, que você entende o que ela está falando. Essa é outra coisa que é importante na política, que é ouvir. Você vai fazer uma palestra num lugar, você tem de ouvir o que essas pessoas querem, o que elas desejam de um político. Não chegar lá dizendo só o que você vai fazer, a tua meta e tal, porque isso às vezes pode ser totalmente desencontrado com o que aquela população está querendo que você diga que vai fazer diferença para ela. E, aliás, isso é uma das coisas importantes, as pessoas votam em quem elas acreditam e em quem elas sabem que vai fazer alguma coisa para elas. Para elas, para o bairro delas, para a criança delas. Difícil as pessoas pensarem no país, tal. Seria lindo se assim fosse. A gente sempre tem que colocar também os benefícios de um voto que pode ter repercussão, porque se pertence a um partido que se posiciona, etc, etc, etc. Mas aquele voto, quando você está falando para aquelas pessoas ali no local ou individualmente, o termômetro da pessoa para te avaliar, o que será que essa pessoa tem comigo que vai poder me ouvir?
E será que depois ela vai aparecer? Será que depois ela vai me ouvir? Será que depois eu vou ser uma pessoa importante para ela e vou ter a atenção que ela está tendo agora? Isso é muito importante. Bom, saindo disso que a gente está falando, eu vou falar um pouco sobre feminismo, né? Porque há muito tempo atrás, quando tinha essa bandeira muito nova, as pessoas falavam feminismo e as pessoas achavam que era uma coisa horrorosa. Eu posso até contar um exemplo para vocês da época do TV Mulher, faz mais de 30 anos. Eu fui visitar, fui a convite para uma cidade do Nordeste e cheguei lá nessa cidade. Eu fui bem recebida, tá? E os repórteres logo perguntaram: a senhora é feminista ou feminina? Eu nem acreditei na pergunta, que pergunta mais esquisita, que tem uma coisa contra a outra, né? Eu falei: olha, eu me acho uma pessoa feminina e sou feminista de carteirinha, porque feminismo é direito de oportunidade igual ao homem, direitos de salário igual pela mesma função. É isso que é ser feminista. Por quê? Porque a primeira dama aqui disse que ela não é feminista, ela é feminina. Falei: bom, isso estou falando 30 anos atrás. As coisas mudam. Como eu lembro também numa palestra, que eu fui falar, você ia fazer a palestra tal, e geralmente depois quem tinha convidava você para jantar depois tal. E aí teve uma senhora que fez perguntas muito instigantes na plateia, e eu virei para os que estavam me convidando, era numa universidade, departamento até de psicologia, eu lembro, e eu falei: olha, vocês conhecem aquela senhora? Ah, sim, ela é professora do departamento. Eu falei: bom, se desse para convidá-la para o jantar, seria interessante, porque ela parece uma pessoa assim, bem antenada e tal. Ah, não podemos. Não falaram assim. Primeiro fizeram um lero e depois falaram. Quando eu insisti um pouco mais: a gente não pode, porque ela é desquitada. Gente, eu estou falando da esquina, 30 anos atrás. Quer dizer, nós melhoramos. Nós tivemos direitos adquiridos, mas nós não temos ainda na prática. O machismo ainda impera, a gente sabe. Eu estou na política há tanto tempo e é assim mesmo. E só que a gente está firme, a gente não quer isso. A gente não quer isso para nós, nem para as nossas filhas e nem para as nossas netas. E não queremos homens machistas. Isso é muito importante ter na cabeça. Homem machista porque foi criado por mulher machista e pai machistíssima. E ela quietinha, né? Bom, eu vou falar do feminismo, das ondas, né, de feminismo, porque o feminismo que nós estamos vivendo agora, eu digo que ele está completamente revitalizado. Porque teve um período onde era muito feio ser feminista, como eu mencionava, né? Era uma coisa horrível. E significava ser sapatão, significava ser mal amada, eram todas as coisas feias que se diziam naquele momento para a mulher. Hoje esses significados todos não existem mais em relação ao feminismo, mas na época eram épocas mais atrasadas do que agora, né? Mas a gente lutou muito. Essa luta vem de 1790 e pouco, pelo sufrágio universal, né, para as mulheres. E no Brasil nós demoramos para conseguir o direito ao voto, mas nós conseguimos o direito ao voto. Evidentemente não foi para todas ao mesmo tempo, era para quem tinha propriedade, mas depois isso foi mudando. E depois, nos anos 60, 30 anos depois, nós tivemos uma mudança extraordinária, que eu diria foi a mais impactante para a mulher, que foi a relação aos direitos reprodutivos com a vinda da pílula. Mudou completamente a situação. Isso, eu diria, foi uma segunda fase já do feminismo. Depois tivemos outra fase do feminismo, onde começou muito forte a discussão sobre a questão de gênero, que não tem nada a ver com o que esse conservadorismo de direita fala. Nada. O que é questão de gênero? É simplesmente qual é a situação da mulher e qual é a situação do homem. E como os dois se relacionam na sociedade. Por que alguns têm uma condição e outros têm outra condição, e se têm o mesmo valor, por que ganham diferente, por isso, por aquilo. Essa é uma discussão que teria que entrar nas escolas, é fundamental para nós mulheres. E é fundamental também para as crianças aprenderem que homens e mulheres são iguais, assim como homossexuais são iguais, LGBT
e são iguais, assim como negros são iguais, assim como todos os discriminados são iguais. Então isso teria que estar na escola como discussão. Não, mas a direita já deturpou e diz que é para a criancinha virar gay, que é para a menina virar lésbica, que é para... Olha, dá até canseira, porque às vezes eu não sei se eles são mal intencionados ou são ignorantes mesmo. Em todo caso, a questão de gênero é algo muito importante para nós mulheres, porque esta discussão tem que ocorrer. Porque se não ocorre em casa, a criança tem um modelo de pai humilhando a mãe, a mulher sendo serviçal, com medo de perder o marido, e outras coisas do tipo. E na escola existe a possibilidade de se falar e de ver outro mundo, de enxergar outras oportunidades, né? Isso foi a terceira fase. A quarta fase já foi a fase que entrou a internet. Aí foi uma mudança total, porque foi a possibilidade de todas as classes sociais entrarem de fato e, muito importante, entraram também as mulheres LGBTI+, entraram na discussão, e entraram as negras. Aí foi um oxigênio danado e uma briga forte, porque até então toda a discussão feminista, e olha, eu estou desde o começo dessa discussão no Brasil, era uma discussão de uma jaula hétero-branca. Só mulher falava, branca, né? E hétero. Na hora que entrou esse aumento do mundo, e no Brasil os negros são 52%, né? Mudou completamente. E agora nós estamos tendo um protagonismo da mulher negra maravilhoso. Não sei se vocês já acompanharam a produção literária. Ela escreve na Folha, tem vários livros publicados, aparece agora muito em live, da Jamila Ribeiro. Se não entraram, para saber quem é, entrem, porque elas vão te dar, essa escritora e filósofa negra, ela vai dar uma ideia para você da dimensão da importância do movimento negro, do qual as mulheres são protagonistas, é tão importante. Isso mudou muito a questão do feminismo no Brasil, porque ampliou as dificuldades, porque pelas pesquisas nós sabemos, o salário mais alto é do homem e branco, depois vem da mulher e branca, depois vem do homem negro e depois vem da mulher negra. É essa escalada que existe. Então, a estrutura do racismo é impregnada em nós. É impregnada. A gente não percebe. A gente sabe que existe. A gente não percebe no cotidiano que é. Isso, gente, vai ser a grande discussão que nós vamos fazer nesse Brasil nesses próximos 10 anos. Por mais longe, às vezes, que algumas populações brasileiras, do Sudeste, Sul brasileiro, tenham menos pessoas negras. O Brasil é um país que teve mãos negras na sua construção e a gente tem que ter essa consciência, né? Então, eu diria que essa é uma questão do feminismo, importante, saber das ondas do feminismo, e depois nós vamos para as câmaras e para o Congresso Nacional, né? Eu na Câmara nunca estive, eu fui direto para deputada federal, comecei minha carreira política, diria, de eleição, bem tarde, acho que com 48 anos que eu comecei, né? E, aliás, eu fico com pena. Se eu tivesse começado antes, eu acho que eu teria aprendido mais. Mas eu tinha filhos, eu tinha um marido na política, 2 políticos criando criança não ia dar certo, então a minha vida se caminhou desse lado. Aliás, isso é uma coisa interessante que eu notei, eu não sei como está exatamente agora, que as mulheres, quando entram na política, muitas vezes são as mulheres divorciadas, separadas, ou mulheres viúvas, ou mulheres solteiras, ou mulheres que têm marido na política. Não é estranho, é normal isso, porque é muito difícil pela nossa cultura a mulher, né, ela ter um parceiro que entenda que as responsabilidades dela na política vão tirá-la do lar,
bastante e ele vai ter que ser muito presente, se tiver crianças principalmente, né? E isso, se você vai para o governo federal, para deputada federal do Senado, isso é muito mais forte, porque você sai, né, do seu estado e quem fica com as crianças. Isso tem que ter uma clareza, uma conversa. Mas se a pessoa vai morar na mesma cidade, numa Câmara onde você também mora com sua família, você pode dizer, ah, mas isso aqui vai ser diminuído. Sim e não, porque sábado e domingo, principalmente durante a campanha, vocês já devem estar sentindo, não é assim, né? Campanha para homem ou para mulher é muito intensa, só que para mulher ainda sobra muita coisa em casa. E isso é bom também conversar, porque, aliás, não adianta conversar, isso é na experiência, né? Que vai se acomodando, porque vai ficando evidente que você, ou você morre de exaustão, que aliás vai morrer de exaustão de qualquer jeito, porque a campanha é muito difícil de fazer, você tem muita estamina, mas vai ser menos se você ter alguém que te ajude, ou alguém da família também para te ajudar, que é muito importante. Porque a pior coisa que eu já vi, nem sei se eu já estou falando isso, é quando você vai numa reunião de campanha tal, e leva o filhinho pequenininho de 4 anos que fica lá, onde não é lugar para filhinho pequenininho ficar, ainda mais agora em tempo de pandemia, né? Então a gente tem que se organizar. Por quê? Porque muitas vezes ainda sobra para a mulher essas situações. E organização implica ou ter essas conversas com parceiros, ou se organizar de um jeito que a sua criança possa ser poupada de atraso em situações de ficar lá 2, 3 horas em discussões que não são apropriadas para a criança. Também diria para vocês que tem uma coisa muito bacana que ocorre na Câmara, e ocorre em qualquer tipo de Câmara estadual, federal, e no Senado também, que é a sororidade entre as mulheres. As mulheres competem, porque sempre tem uma competiçãozinha, mas na hora que tem uma votação importante para as mulheres se unem. E essa é a boa notícia. A gente se une e consegue passar muita coisa. Infelizmente, mas ainda bem que tem essa oportunidade, no mês de março, porque é mês da mulher, né? Então as leis todas que as mulheres propõem, elas têm uma facilidade enorme de entrar todas na pauta e de aprovação muito grande. É difícil conseguirem barrar alguma coisa. Então fiquem de olho, que já se preparando, porque tem que organizar, né? Aliás, isso é uma das coisas mais importantes depois que você for eleita, de saber. Você tem que ter uma articulação numa Câmara. Você tem que ter as pessoas que você conta para aprovar um projeto. Você tem que se dar também com as pessoas que você não tem tanta similitude, não tem tanta a ver, mas que você sempre vai achar uma coisa que você tem em comum com aquela pessoa. E uma coisa fundamental é o respeito pela opinião divergente do teu colega, seja de bancada, seja adversário. Aliás, isso eu acho que se perdeu muito no Brasil. Eu notei até comigo, eu não sou uma pessoa que fala muito palavrão, às vezes assim, de vez em quando escapa alguns na intimidade. Gente, outro dia eu me vi falando, assim, três palavrões no meio do... Eu parei e falei, o que é isso? O que aconteceu comigo? Aconteceu que as pessoas ficaram desbocadas, porque o exemplo está vindo de cima, né? As pessoas estão desbocadas, elas falam palavrão sem parar, desqualificam o outro sem parar, xingam sem parar, mandam tomar não sei onde sem parar. Isso eu achei que foi uma perda grave que aconteceu no Brasil, sabe? A perda do respeito. Eu poderia dizer de uma forma, tipo assim, da elegância no trato, mas não é isso, não. Eu acho que é o respeito mesmo que você tem que ter pelo outro, porque descamba. É como num casal. Começou a xingação, minha filha, fica complicado, né? Porque depois descamba para outras coisas. Então, eu diria para você, sempre se posicionar, né? Se posicionar com respeito ao outro, mas sempre ter um limite até onde o outro pode ir. Isso também é fundamental, principalmente sendo mulher, porque se não impuser um limite, que não precisa ser os gritos, mas você tem que ter firmeza, você não vai conseguir também o respeito. E eu não posso encerrar nossa conversa sem falar da Lei das Cotas. A Lei das Cotas foi no meu mandato como deputada federal, uma lei que propus e teve adesão de toda a bancada feminina, é o que eu estou falando da articulação, né?
e ela começou com 25%, não era obrigatório, não deu certo. E olha, passou-se o tempo, foram quase 20 anos de mudança na lei, e nós tivemos uma grande vitória, que foi, acho, em 2018, quando nós conseguimos a obrigatoriedade dos partidos políticos darem 30% do fundo eleitoral para as mulheres. E isso significou que, se antes a gente não tinha muita chance, porque a gente sabe que financiamento de campanha é fundamental para você conseguir ter líderes que te ajudam agora no digital, ter equipes boas, tudo isso, né? Antes nós não tínhamos, então você fazia uma campanha que era muito desigual, a mulher ia e tal. Aliás, antes era pior, porque a mulher organizava, a mulher era líder do bairro, ela exigia asfalto, ela exigia creche. Quem vai ser a candidata? Quem vai ser o candidato? Aí aparecia o líder, ou o chefe do cacife, o líder do cacife, o escolhido pelo cacique do partido. E aí uma pessoa que não era a pessoa que tinha carregado o piano na comunidade. Agora não, como precisa ter mulher, as mulheres que querem ser, elas serão. Né? E aí tem que brigar pela parte do recurso e usar bem o recurso, precisa se organizar, né? Cada uma vai se organizar do seu jeito. Agora, utilize bem o seu recurso. Hoje é um mundo digital, com a pandemia mais ainda, tenha pessoas competentes, faça pequenos grupos de pessoas no digital, que cada pequeno grupo aumente o seu grupo de amigos também, alimente com notícias, seja presente, mais do que tudo, em interlocução com as pessoas que entrarem, né? E depois, na hora que a gente puder sair de casa e conversar com as pessoas, gastar sola de sapato é imbatível. Eu posso dividir um pouco com vocês de experiência. Às vezes você vai numa rua muito movimentada da sua cidade, você entra no quarteirão inteiro, conversa com as pessoas, você acha, bom, só fiz um quarteirão. Não, as pessoas que estão ali, cada vendedor daquela loja mora num lugar, que às vezes é 20 minutos dali, às vezes é 1h30. Em São Paulo, às vezes, chega até a ser 2 horas do lugar onde você estava fazendo esse tipo de conversa, panfletagem, né? E ela leva, isso se espraia, né? Vai num bar, conversa com as pessoas, pede para deixar alguma coisa sua lá, para as pessoas se informarem. As pessoas têm muita dificuldade em escolher alguém candidato, mas as pessoas têm uma coisa muito boa, as pessoas estão muito animadas para votar em mulher, muito animadas, porque as pesquisas indicam que as mulheres são muito produtivas, mais honestas, são mais energéticas. A gente luta muito mais para conseguir as coisas, né? Não sei se para todas são assim, ou se todos os homens são menos ou mais. Mas eu digo que muitas pessoas avaliam dessa forma, e eu acredito muito em vocês, acredito muito na mulher. Por quê? Porque a mulher, ela... Sabe por quê, gente? Porque a gente pagou um preço muito alto, que foi estar alijada do poder, fora do poder até agora, né? Esse foi o preço que a gente pagou, séculos de cuidar dos idosos, das crianças e dos doentes. Agora, pagamos o preço de não ter poder, mas nós desenvolvemos uma sensibilidade para a dor, para o sofrimento e para o cuidado, que são raros os homens que têm. E essa sensibilidade, esse cuidado para o sofrimento das pessoas é que precisa estar na política. Isso precisa estar. E nós, mulheres, somos o caminho para levar essa sensibilidade. Então, sejam vocês mesmos, usem da experiência das suas avós, bisavós, de tudo que está acumulado para fazer leis, para que nós consigamos melhorar as pessoas, para que as nossas crianças tenham melhor educação, para que o nosso sistema SUS de saúde tenha mais recurso, para que a sociedade tenha mais respeito pela diversidade. Eu diria que eu tenho muita esperança. Fiquei até arrepiada quando falei, porque eu tenho muita esperança em vocês, muita mesmo. Espero que essa conversa ajude alguma de vocês. Foi uma conversa bastante informal, coisas que me vieram à cabeça, que eu achei que poderia servir. Muito obrigada pela escuta e uma sorte grande para cada uma. Fé. Com solidariedade a gente muda o Brasil.